Escola Bíblica, com o pastor Otoniel Pinheiro. Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo do canal do YouTube para a Escola Bíblica no Rádio. Estamos falando aqui do estúdio 4 da Rema FM, onde eu faço a transmissão para a FM 88,1 no Rio de Janeiro, e aqui no canal do YouTube para todo o Brasil e o mundo, através deste canal extraordinário. E você é bem-vindo aqui à nossa família da Escola Bíblica no Rádio. O nosso objetivo não é estudar as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Embora o nome do programa seja esse, Escola Bíblica, o nosso propósito é trazer temas diversos, temas variados, né? Como nós fazemos o nosso programa ao vivo. O programa Escola Bíblica, ele vai ao ar de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, pela 88,1. Eu vou deixar o link aí na descrição para você acessar. Você pode ouvir a nossa emissora onde você estiver pelo nosso site, o www.radioremafm.com.br. Você pode baixar o aplicativo também na Play Store, né, para o seu iPhone, para o seu Android, e também você pode ouvir na FM convencional. Você que está no Rio de Janeiro, 88.1 é a nossa emissora, a emissora Rema FM, onde nós temos esse programa Escola Bíblica no Rádio. Nesse programa, nós já vamos completar agora 3 anos, abordamos diversos temas em séries, estudos bíblicos relevantes e importantes, assuntos que vai desde a teologia sistemática até na arqueologia bíblica, da história, da geografia, do estudo das personagens. Já estudamos tantos e variados temas. Eu escolhi aqui, para iniciar essa série no YouTube, nós estamos falando sobre o credo religioso, a importância de se estabelecer o sistema de crença, né? Como a igreja se estabeleceu o sistema de crença a partir do credo dos apóstolos, a partir dos ensinamentos que Jesus deixou para os seus apóstolos. E a partir disso, a igreja, principalmente através da reforma protestante, ela volta a este valor de estabelecer o sistema de crença. O sistema de crença, ele contribui com a igreja da seguinte maneira: contribui contra as heresias, né? Contra as filosofias humanas e essas filosofias principalmente céticas, né? Que não creem em Deus, que não creem em nenhum tipo de divindade. Então ela protege a igreja contra os hereges, ela protege a igreja também contra seitas e heresias, e ela também determina o que a igreja crê. Isso é muito importante para quem nos ouve. E é muito importante também para nós que trabalhamos na edificação da igreja, né, no ensino, na pregação da palavra. Então, todo líder religioso, né, ele principalmente se for líder, ele precisa de ter um sistema de crença definido acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca do homem, acerca da criação, acerca da salvação, acerca do pecado, acerca das últimas coisas, acerca da igreja, né? Então, todo esse sistema de crença, ele precisa ser estabelecido. Essas doutrinas precisam ser conhecidas e é muito importante isso. Toda denominação, toda igreja, ela tem o seu sistema de crença, aonde todas as suas liturgias, todo o seu trabalho, o seu método de trabalho, seja do ensino, seja na evangelização, seja no discipulado, vão estar enquadrados dentro desse sistema de crença, né? Toda igreja, quando ela vai até mesmo pegar o seu CNPJ na Receita Federal, ela estabelece no seu estatuto o seu sistema de crença, o que a igreja crê. E isso é fundamental para as pessoas que vêm fazer parte da nossa membresia, conhecer o que a igreja crê, o que a igreja defende, né? O sistema da igreja em si. Isso é muito importante, porque quando você não tem um sistema definido, você pode ser levado pelo vento de doutrinas. Você pode ser conduzido também pelas doutrinas humanas. E nós, como protestantes, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia é suficiente, a Bíblia é fundamental. Nada além da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a base onde nós extraímos todos os ensinamentos da Palavra de Deus. Então, o sistema de credo religioso foi muito importante para estabelecer o que a igreja pode crer e o que a igreja deve descartar como sistema de crença, né? Porque nesse descarte
nós estamos incluindo ali as heresias, as coisas que foram incluídas dentro da igreja. Por exemplo, na Reforma Protestante foi tirado muitas coisas que na Igreja Apostólica Romana estabeleceu como sistema, como dogma da igreja, mas não tem um respaldo bíblico. Então foi tirado tudo aquilo que é extra-bíblico, tudo aquilo que não compõe, que não compunha na Bíblia Sagrada como base para aquela afirmação, e foram estabelecido apenas o que a Bíblia diz. E para nós o mais interessante é o que a Bíblia diz. Como eu sempre digo na rádio, aqui na Escola Bíblica, no rádio, nosso propósito é, primeiro, evangelizar e trazer a edificação espiritual. Esse é um programa interdenominacional, é um programa para todas as igrejas, de apoio aos pastores, aos líderes, principalmente aqueles que estão em regiões mais distantes do país e que através do YouTube, com certeza, eles terão aí uma base sólida, uma base de afirmação. E é claro, nós estamos aqui também para dizer, nós sabemos tudo. Tem vários vídeos na internet e o nosso propósito é contribuir com o reino de Deus e fazer aquilo pela qual Deus nos convocou, nos chamou. Beleza, e tendo esse entendimento, é muito importante nós falarmos uma coisa aqui. Eu escolhi algumas denominações e eu pretendo, através de uma série de vídeos, falar sobre as principais denominações. E a primeira denominação que eu escolhi foi a Assembleia de Deus. Porque, primeiro, que eu sou oriundo da Assembleia de Deus, né? Não porque a Assembleia de Deus é melhor do que qualquer outra, não estou colocando aqui em ordem cronológica de qualidade, tá? Ela tem os seus erros, ela tem os seus defeitos, como qualquer outra denominação também possui. Mas ela tem um sistema de crença. E eu quero falar, e nós estamos falando em série sobre esse sistema de crença assembleano, do que se estabelece, esse documento, né, do credo. E nós já falamos bastante, você pode ver nos vídeos anteriores, o que nós já falamos acerca disso. Eu vou procurar aqui, porque já está em sequência, né, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Já falei em vídeos anteriores que a Assembleia de Deus ela utilizava apenas o creio, que era os 16 pontos doutrinários fundamentais. Então ela só tinha o sistema de crença já definido, né? 16 pontos doutrinários, mas ela ficava, não tinha uma explicação, vamos dizer assim, né? Não havia uma explicação para esse sistema de crença. Então, depois, mais à frente, a igreja a denominação estabeleceu realmente um documento, né, que é um livro, que se transformou num livro. Você pode adquirir esse livro na CPAD, chamado Declaração de Fé. Tá? Ele é produzido pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. É um documento de novembro de 2016. É um documento muito importante. Já vimos nesse documento que o primeiro sistema de crença que ele estabelece está no capítulo 15 deste livro, que tem o capítulo 1 sobre as Sagradas Escrituras. Na página 15, capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras. Aí nós já vimos estrutura, classificação, propósito dos livros, o poder da palavra de Deus, os livros apócrifos e pseudoepígrafos e mensagem. Livros apócrifos e pseudoepígrafos foram os livros rejeitados pela Reforma Protestante, retirados, que foram incluídos no cânon da Igreja Católica Apostólica Romana como inspirados, e na realidade eles não são inspirados. Tá? Capítulo 2, está na página 18, fala sobre a pessoa de Deus. Aí nós entendemos sobre os atributos naturais, atributos morais, atributos de poder, sobre o nome de Deus, sobre outros nomes de Deus e sobre as obras de Deus. Na página 23 tem o capítulo 3, que vai falar sobre a Trindade. A Trindade ou triunidade de Deus é a unidade na Trindade, negação do unicismo, unitarismo e triteísmo. Essas três linhas teológicas, elas existem no meio cristão, tá? Unicismo, que crê num só Deus. Por exemplo, ele não crê que Jesus é Deus, mas que Jesus foi gerado do Pai. Unitarismo, que vai falar sobre um ser único também, e triteísmo.
como se fossem três pessoas distintas, né? Com essências diferentes, de naturezas diferentes. E a triunidade de Deus é um Deus em três pessoas, com personalidades diferentes, mas una em poder, em majestade, em glória, em glorificação. Essa que é a doutrina da triunidade de Deus. E ela é extremamente bíblica. E nós já falamos aqui em vídeos anteriores, é só você dar uma passadinha lá. A função das três pessoas da Trindade, né? Cada um tem uma função, entendendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que matéria gloriosa, maravilhosa. Agora vamos para a página 28 deste documento, que é o capítulo 4, onde nós vamos falar sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que existem muitos segmentos cristãos ou pseudo-cristãos que negam a divindade de Jesus, que negam a divindade do Senhor, ou que às vezes colocam a divindade de Jesus à prova, dizendo, não, quando ele foi homem, ele foi 100% homem, ele não foi Deus, ele só passou a ser Deus quando ele voltou para a sua glória. E isso é uma falácia, porque ele na terra, mesmo encarnado, ele nunca deixou de ser Deus. Ele é Deus em essência. Ele é antes da criação. É isso que o apóstolo João explica no Evangelho, que ele abre dizendo, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Então nós vamos entender mais a fundo o que diz o credo deste ponto na página 28, tá bom? Então vamos seguindo aqui na página 28. Eu gostaria que você, enquanto eu vou procurando aqui, que você também nos ajudasse a compartilhar com o maior número de pessoas possível. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal da Escola Bíblica, e nós agradecemos, tá bom? A todo o carinho, todo o apoio a você que tem acompanhado. O nosso propósito aqui é que você tenha um embasamento do conhecimento dos credos religiosos das igrejas. É claro que ao longo do tempo nós vamos colocar aqui em uma série de vídeos com outros temas relevantes. Tem muita gente que quer que eu fale aqui sobre, sugerindo, né, que nós possamos abordar o tema da escatologia bíblica, das últimas coisas, e nós vamos chegar lá, tá bom? Nós vamos indo ponto a ponto. Entendendo o credo religioso das igrejas é muito importante, é de suma importância para o nosso elevo espiritual, para nós entendermos os conceitos que são importantes. Chegamos aqui na página 26, 27, 28, beleza, tá aqui, capítulo 4, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Nesse credo está dizendo assim, cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo, segundo a carne. A palavra Cristo é ungido, né? Segundo a carne, a qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, versículo 5. Cremos na concepção e no nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras sagradas e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em Hebreus 4,15 fala sobre isso. Que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia, e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai, e de onde intercede por nós e voltará para buscar a sua igreja. Esse é o sistema introdutório deste capítulo 4. Tá? Aí ele distribui aqui outros pontos. No primeiro ponto ele está dizendo nomes e títulos de Jesus. A divindade de Jesus é evidenciada, que não é provada, porque a Bíblia não tenta provar a existência de Jesus. A Bíblia, a divindade de Jesus e nem a existência, a Bíblia já manifesta, já revela Jesus Cristo. Ela fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse. Ele é o tema central das Escrituras. Toda a Escritura é cristocêntrica. Então você não vai ver
nenhum versículo na Bíblia que tenta provar a existência ou a divindade de Jesus Cristo. É fato. A Bíblia já revela Jesus Cristo. Esse é o propósito pela qual ela foi escrita, né? Foi inspirada por Deus. Aí então, aqui está fazendo no primeiro tópico que os nomes e títulos que Jesus recebeu, que a Bíblia faz menção, já mostram também a sua divindade, provam a sua divindade, né? Aí ele diz aqui: há dezenas de nomes e títulos do nosso Senhor Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. O nome Senhor fala sobre a divindade de Jesus. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, traduziu os nomes divinos hebraicos Adonai e Yahvé pelo nome grego Kyrios, que é o Senhor. Então essa palavra Kyrios quer dizer Senhor. Dizer que Jesus é o Senhor significa reconhecer a sua divindade. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. O nome Jesus vem do hebraico Yehoshua ou Yeshua, que é o mesmo termo para o nome hebraico Josué, que significa Javé é salvação. A Septuaginta emprega Iosus para ambas as formas. Jesus é o nome do Salvador usado no Novo Testamento grego, que chegou para a nossa língua como Jesus. O nome Cristo é a forma grega do hebraico Machia, ungido, Messias. Assim, os nomes ou títulos Messias e Cristo são a mesma coisa. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. João 1,41. Jesus é o Salvador ungido e o único que pode salvar os pecadores. Ele porás o nome de Jesus, ou Yeshua, ou Joshua, né? Ou o nome, como nós já falamos aqui, Jesus, né? Do grego, o nome Jesus. E diz assim: e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Eu vejo algumas correntes teológicas de algumas igrejas até dizendo assim: não, o nome de Jesus é o nome pagão. Que nome pagão? É preciso entender a definição da interpretação do original hebraico e grego, né, transliterado para a língua portuguesa. Então, não há nenhum tipo de profanação com o nome de Jesus. Quando eu pronuncio Jesus Cristo, é o mesmo como se eu estivesse falando no hebraico ou falando no original. Então, eu não preciso falar no nome original de Jesus para demonstrar a crença no Jesus enviado por Deus. É o mesmo Jesus, ok? Segundo a humanidade de Jesus Cristo, a humanidade de Cristo, as Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato da sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Em Lucas 2, 40 e 52, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel: manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7,15. Ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduziu por Deus conosco, mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, versículo 14. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E diz assim, lá em 1 João 4,3: e todo espírito que confessa que Jesus Cristo não veio em carne não é de Deus. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome Emanuel. É Deus conosco, né? A encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária. A encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim tinha de ser vencido por um homem, Jesus, em sua natureza humana. Jesus participou da nossa fraqueza física e emocional
mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. Então, há uma diferença. Jesus não foi homem como nós. Ele foi encarnado, teve a sua natureza humana, mas ele era somente no lado físico e emocional. Sentiu o que nós sentimos, sentiu alegria, sentiu tristeza, sentiu angústia, mas ele não teve fraqueza moral e fraqueza espiritual. Ele era o próprio Deus encarnado e por isso ele pôde pagar pelo sacrifício dos nossos pecados. No terceiro ponto, ele está falando sobre a deidade absoluta de Jesus, ou seja, a divindade de Jesus Cristo. Essa palavra deidade fala sobre divindade. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo escreveu isso em Colossenses 2:9. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos na pessoa de Jesus. Ele é eterno, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9, versículo 6. Ele foi onipotente, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8. Jesus falando dele mesmo, da sua natureza. Ele é onipresente. Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18:20. Ele está em todos os lugares. E onisciente, agora conhecemos que sabes tudo. João 16:30. As suas obras revelam também a sua divindade. Ele é o absoluto, soberano e criador de todas as coisas. Ele é a fonte da vida, autor do novo nascimento. Habita nos fiéis, dá a vida eterna, inspirou também os profetas e apóstolos, distribuiu os ministérios, santifica os fiéis, deu poder aos apóstolos, perdoa pecados, é adorado pelos humanos, pelos anjos, na terra e no céu, possui títulos divinos como eu sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o Senhor dos senhores. Então, a titulação de Jesus, a titulação clara que manifesta a absoluta divindade de Jesus Cristo. No ponto 4 desse capítulo 4, fala sobre o ministério terreno de Jesus. Aí diz aqui, o propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo foi a redenção de todos os pecadores. O seu ministério terreno é dividido pela trilogia, ensinar, pregar e curar. Sua mensagem era exposta com simplicidade, clareza, originalidade e autoridade. Mateus 7:29 diz, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Seu método ainda hoje impressiona, pois ele ensinava de modo que nunca houve, nem antes e nem depois dele, alguém que fizesse igual. Nunca homem algum falou assim como este homem. João 7,46. Quanto aos milagres, Jesus preocupava-se com a integralidade das pessoas, não só salvando-lhes a alma, mas também curando suas enfermidades. Em Lucas 8,48 diz, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Os milagres operados por Cristo, registrados no Novo Testamento, revelam que ele é o Messias de Israel, como também a extensão do domínio do seu poder, mostrando sua autoridade sobre a natureza, sobre o pecado, a autoridade para perdoar pecados, sobre a morte, sobre o diabo com seus agentes e o inferno, sobre as enfermidades, e nada é impossível para ele, o qual, a respeito de si mesmo, declarou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, é alguém que nós podemos recorrer. Durante todo o seu ministério terreno, ele manifestou este poder de Deus na sua vida, né? E mostrou o cumprimento das Escrituras se cumpriram nele, e ele mostrou todo o poder através dessas maravilhosas obras que nós já acompanhamos, né? No quinto tópico, ele está falando sobre o significado de filho. Tem muitas pessoas que acham que Jesus foi gerado pelo Pai como nós geramos os nossos filhos na terra, né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, gerei meus 2 filhos, né, com a minha esposa. Jesus não foi gerado pelo Pai neste sentido. Nós vamos entender qual é o sentido correto da palavra filho. Por que ele é o Filho de Deus? Filho, entre aspas. O epíteto Filho de Deus em relação ao Senhor Jesus Cristo significa que ele é o Deus igual ao Pai.
Por isso que ele é o filho unigênito e não o primogênito. Ele é o primogênito de toda a criação, o primogênito dos mortos, porque ele morreu para que nós e ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar também após ele. Agora, ele não é o primogênito gerado pelo pai, ele é unigênito. Então, ele é da mesma substância, da mesma essência do pai. A mesma natureza do pai tem o filho. Por exemplo, eu sou a junção da natureza do meu pai com a minha mãe, nas questões genéticas, e tenho a minha própria personalidade que se desenvolveu a partir daí. Jesus não, Jesus ele tinha a própria personalidade da divindade. Onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, né? Todas essas questões que fazem parte da natureza divina, ele possuía. Trata-se de uma questão de substância ou essência. Isso significa, fica ainda mais claro na expressão filho unigênito, como já falei. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito no Novo Testamento grego é monogênesis, composto por dois vocábulos, monos, único, só, solitário, e genós, raça, cepo, tipo, e não geneá, geração. Entendemos que a palavra reflete a ideia da natureza, caráter e tipo. Unigênito, pois, significa o único da espécie, único do tipo. Jesus é singular, o único Filho de Deus que tem a essência do Pai. O adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é. Disse Jesus, eu e o Pai somos um, João 10:30. A expressão Filho de Deus, com relação ao crente em Jesus, designa uma filiação por adoção individual e algo íntimo, e por isso clamamos Abba Pai, ou seja, Papai. Mas recebeste os espíritos de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba Pai. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Trata-se da relação espiritual de Deus com os seres humanos mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, só esse credo aqui, ele derruba toda essa crença errônea, equivocada, que não atribui a Jesus Cristo a divindade, mas atribui a Jesus uma filiação igual à nossa filiação. E Jesus não foi criado como nós fomos criados. Ele é um ser eterno, sempre existiu e sempre existirá. Ok? No ponto 6, está dizendo sobre os ofícios de Cristo. E aí fica claro para nós entendermos aqui. Os ofícios de Cristo, Cristo exerceu o chamado munus triplex, o tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. Eram os ofícios mais importantes de Israel nos tempos do Antigo Testamento. Tudo isso diz respeito às funções que falam sobre a revelação, reconciliação e domínio. Aí nós temos o primeiro título, profeta. Os profetas existem desde o princípio do mundo, mas o ministério profético em Israel é instituído com Moisés e Arão. A função do profeta era falar em nome de Deus. O Novo Testamento revela que o próprio Jesus considerava-se profeta, pois ele mesmo disse, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas 13:33. E como tal, ele foi aclamado diversas vezes pelo povo. Mateus 21:11 diz, escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria e na sua casa. E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus 21:11. Todas as atividades registradas nos evangelhos revelam que ele era verdadeiramente o profeta, visto que o profeta é a boca de Deus. Seu porta-voz, que fala em seu nome e prega com autoridade do céu. Jesus, de forma singular como ninguém, acrescentou todos esses requisitos. Ele disse, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, versículo 24. Segundo ofício, primeiro ofício, ofício de profeta. Segundo ofício, o ofício de sacerdote. O sacerdócio araônico, com todo o sistema de sacrifício, tinha a função de promover uma mediação entre Deus e os filhos de Israel. Na nova aliança, no entanto, Deus constituiu o Senhor Jesus, o mediador de toda a humanidade. Hebreus 9:15 diz, por isso é mediador de um novo testamento.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto. Hebreus 8,6. A santidade de Jesus como homem é a única e real, absoluta e perfeita, porque os sacerdotes anteriores eram homens comuns. Jesus era filho de Deus. Não se trata, pois, de uma santidade cerimonial imposta pela lei aos sacerdotes e levitas. O próprio Senhor Jesus Cristo apresentou-se como sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Ele não apresenta um sacrifício de algo substituindo como Arão fazia, colocava um animal lá. Ele mesmo se entregou como o próprio sacrifício. Aleluia! O próprio Senhor Jesus Cristo apresentou-se como sacrifício pelos pecados da humanidade. E além disso, esse sacrifício foi único, perfeito e com validade eterna, resolvendo assim para sempre o problema do pecado. Mas destes, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Hebreus 10:12. O sacrifício de Cristo soluciona objetivamente os efeitos do pecado na vida daquele que crê no sacrifício vicário do Calvário e responde afirmativamente à oferta da graça de Deus. Cristo recebendo como seu único e suficiente Salvador. O terceiro título, o terceiro ofício, é o ofício de rei. O Senhor Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19:16 diz: E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os grandes reis e impérios da história vieram e já se foram, mas o reinado de Cristo é para sempre, pois o seu reino não terá fim. O título messiânico Filho de Davi foi-lhe conferido por Deus e anunciado pelo profeta do Antigo Testamento como resultado da promessa divina feita ao rei Davi de estabelecer seu trono para sempre, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1:3. A promessa de Deus sobre o Messias ser da linhagem de Davi era muito popular em Israel. Nesse contexto, ele foi aclamado pelo povo quando entrou em Jerusalém montado no jumento. Hosana ao filho de Davi. Mateus 21, versículo 9. O Senhor Jesus tinha consciência da sua filiação davídica e em mais de uma ocasião ele aceitou esse título, o qual lhe confere o direito ao trono de Davi como seu herdeiro legítimo. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, versículo 32 ao 33. Conhecemos então o sistema de doutrina da Assembleia de Deus em relação à pessoa de Cristo. Ela não tira o poder de Cristo, ela crê na divindade de Cristo, ela crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas unigênito, da mesma essência com o Pai. Ele tem os mesmos atributos naturais, sendo uma pessoa com a sua própria personalidade. Foi 100% homem, 100% Deus na terra. Compreendemos isso. Compreendemos o senhorio, as duas expressões principais. Jesus é Salvador da humanidade, por causa do seu próprio sacrifício, que ele apresenta como o ofício de sacerdote, mas ele também é o próprio sacrifício apresentado no altar, que agrada a Deus e é legitimamente capaz de nos purificar de todo o pecado e de todo aquele que nele crê. Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é somente o Salvador da nossa vida, da nossa alma, mas ele também é o Senhor. Ele é o Kyrios de Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. E nós obedecemos e nós seguimos os seus passos. Que Deus nos abençoe. Foi mais um credo religioso que falamos sobre esta doutrina maravilhosa dentro da denominação Assembleia de Deus. E nós vamos continuar na escola bíblica meditando sobre esta temática, os credos das denominações. E brevemente mais um novo vídeo onde nós vamos falar sobre o capítulo de número 5. O capítulo 5, ele está falando sobre as obras de Cristo. O que Cristo fez? Morte, ressurreição, os milagres na terra. Nós vamos estar falando acerca disto no próximo programa. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.